Ele estrangulou a esposa grávida até que o rosto dela ficasse roxo sob as luzes da sala, convencido de que ninguém descobriria, mas as câmeras capturaram tudo, e aquele único vídeo o transformou do homem que controlava cada detalhe para o homem que se tornou o alvo. Os segredos mais sombrios vieram à tona. A amante entrou em pânico, e-mails ameaçadores foram vazados, e sua reputação desmoronou hora após hora. E ela, a mulher que esteve à beira de perder a vida e seu filho, ressurgiu mais forte do que nunca enquanto a justiça se aproximava. Você não estará preparado para o final. Deixe um comentário para podermos conversar. O som do vidro estilhaçando explodiu na sala de estar com tanta violência que Clara sentiu-o dentro do peito antes de entender o que o havia causado. O lustre do teto tremeu sobre ela e alguns cristais tilintaram com um pequeno som nervoso, como se até as luzes tivessem medo de testemunhar o que estava prestes a acontecer. Ela ofegou e instintivamente rodeou a barriga de 6 meses de gravidez com ambos os braços, recuando, o salto escorregando quase sobre um caco de vidro quebrado. O retrato que Diego havia pendurado apenas algumas horas antes, aquele que ela havia ousado questionar, estava no chão com a moldura rachada e as farpas brilhando como pequenas facas. Ela mal o havia tocado por um segundo. Apenas roçara a ponta dos dedos na bochecha pintada da mulher. Isso foi o suficiente. Antes que pudesse processar o desastre no chão, Diego já estava na frente dela, encurtando a distância com uma velocidade irreal. O rosto dele se contorceu de uma forma que ela nunca tinha visto, como se a raiva, o ciúme e uma loucura mais profunda tivessem se fundido. Então, as mãos dele estavam em sua garganta com uma força que a deixou paralisada. Ambas as mãos se fecharam ao redor de seu pescoço tão de repente que sua respiração foi cortada na metade da inspiração. Os dedos dele se abriram amplamente, pressionando cada ponto vulnerável que encontravam. Seus polegares cravaram-se com força logo acima do vão na base do pescoço, empurrando diretamente contra sua traqueia. O resto dos dedos curvou-se atrás do maxilar, imobilizando-a. A pressão foi instantânea e cruel. Primeiro, ela sentiu o calor das palmas. Depois, a força esmagadora por trás delas. Sua pele ardia. O aperto era implacável. Não houve hesitação. Não houve surpresa. Não houve arrependimento. As mãos dele pareciam um torniquete que estava esperando por este momento. Clara tentou se afastar, mas a parede a deteve, fria e sólida contra suas costas, prendendo-a entre o gesso e dedos que estavam espremendo sua vida. Sua respiração desapareceu tão rápido que o pânico inundou seu corpo em uma única onda violenta. Um som áspero saiu em vez de um grito. Suas mãos subiram de repente agarrando os pulsos dele. A pele dele estava escorregadia por uma fina camada de suor, e os dedos dela deslizaram inutilmente sobre o músculo duro e os tendões tensos por baixo. Ela empurrou. Arranhou. Tentou enfiar os dedos entre os dele e sua própria garganta, mas o aperto dele se intensificou ainda mais. As unhas dela roçaram os nós dos dedos dele, e ela sentiu a aliança afundar dolorosamente em sua pele. As mãos dele tremiam com raiva ou adrenalina. A vibração passou para o corpo dela. Pequenos tremores que fizeram tudo parecer ainda mais instável. Sua visão deu um salto quando sua cabeça bateu na parede com um baque surdo. Manchas escuras explodiram nas bordas de sua visão, como tinta se expandindo na água. Um zumbido preencheu seus ouvidos, crescendo tão rápido que mal conseguia ouvir o próprio coração. A queimação em sua garganta se transformou em uma dor profunda e latejante, enquanto sua via aérea se estreitava sob a pressão.
A sensação de ser estrangulada não era parecida com nada que ela tivesse imaginado. Não era apenas a falta de ar. Era o terror primitivo de ter as mãos de outra pessoa controlando o espaço onde a respiração vivia. Cada segundo se esticou, longo e afiado. Cada pulso de sangue lutava contra a força que oprimia seu pescoço. Seu corpo lutou com desespero, embora sua força estivesse se esvaindo. Ela levantou a mão direita novamente, empurrando contra o antebraço dele, sentindo cada músculo se mover sob sua palma. O aperto dele não cedeu. Pelo contrário, apertou mais, e os olhos dela se arregalaram pelo medo reflexo. As lágrimas brotaram e arderam. Uma caiu, escorregou e pingou sobre o nó do dedo dele. A gota tremeu um instante antes de deslizar entre os dedos. Algo piscou no rosto dele, mas desapareceu instantaneamente. Sua respiração ficou mais forte e áspera, como se cada inspiração que ele tomava fosse roubada do ar que ela não conseguia alcançar. Clara quis implorar, quis dizer o nome dele, quis lembrá-lo que estava grávida, que carregava o filho dele, que ainda confiava no ontem, que jamais imaginou que sua vida chegaria a este momento. Mas qualquer tentativa de falar se desfazia sob a pressão dos polegares dele sobre sua traqueia. As palavras se tornaram ar estrangulado, um gemido desesperado que só o enfurecia mais. O aperto dele subiu, empurrando seu queixo para cima, forçando seu pescoço em um ângulo esticado e vulnerável. O ardor se espalhou até o peito, uma dor tão intensa que suas pernas tremeram. Um pequeno lamento escapou de seus lábios. Seus pulmões rasgaram o ar, procurando oxigênio, mas encontraram quase nada. Seu bebê se moveu dentro dela. Um puxão repentino que a obrigou a abaixar uma mão para protegê-lo. Esse gesto lhe custou caro. Sua outra mão perdeu força sobre o pulso de Diego e escorregou. Diego se aproveitou. Apertou mais. A boca de Clara se abriu em um grito silencioso, quando uma onda de tontura a atingiu. Seus joelhos cederam. Seu corpo afundou em seu aperto, e sua cabeça foi inundada com flashes irregulares de luz. O lustre se fraturou em 2, e depois em 3 halos borrados. Ela não conseguia mais distinguir se o zumbido em seus ouvidos vinha do quarto ou de seu próprio corpo falhando. Em meio ao nevoeiro, ela viu algo. A pequena luz vermelha da câmera de segurança no canto, piscando, gravando, sendo testemunha. Ela olhou para ela com olhos embaçados. Parecia distante e irreal, como um ponto de esperança flutuando sobre o caos. Alguém verá isso. Alguém saberá o que ele fez. Aquele pensamento cortou o nevoeiro por um instante e lhe deu uma faísca fraca de vontade para empurrar novamente. Ela apoiou a palma da mão fracamente contra o peito dele. Seu braço tremeu. Seus dedos mal se moveram. Mas algo mudou em Diego. Talvez tenha sido o súbito colapso de seu corpo. Talvez tenha sido o som dela buscando ar. Talvez tenha sido a visão de sua outra mão agarrada à barriga com desesperada proteção. Pela primeira vez, desde que a havia agarrado, ele hesitou. Seu aperto afrouxou apenas um pouco. A pressão em sua garganta diminuiu o suficiente para que um fio de ar passasse. Ardeu como fogo ao descer pela garganta, doloroso, mas vital. Ela tossiu com violência, um som áspero e abafado. A tosse fez Diego estremecer. Seus dedos se moveram. Então se soltaram por completo. Clara caiu para a frente, desabando de joelhos, enquanto suas mãos batiam no chão frio para evitar que desmoronasse totalmente. Ela aspirou ar em lufadas quebradas e dolorosas. Cada inspiração fazia sua garganta latejar. Cada expiração doía como vidro. Ela se inclinou para a frente, tossindo novamente,
enquanto as lágrimas pingavam no mármore. O zumbido em seus ouvidos desapareceu lentamente, substituído pelo tic-tac do relógio e o leve murmúrio do ar-condicionado. Seu pescoço ardia onde as mãos dele estiveram, um anel quente que pulsava a cada batida. Diego permaneceu de pé sobre ela, respirando com dificuldade, seu peito subindo e descendo em ondas pesadas. As mãos dele flutuavam no ar, meio fechadas, como se não soubesse o que fazer com elas. Marcas vermelhas das tentativas de Clara de se libertar cruzavam seus pulsos e dedos. Ele olhou para essas marcas. Depois olhou para Clara. Depois olhou para o retrato quebrado no chão. A mulher pintada sorrindo para eles através do vidro estilhaçado. A casa ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante de Clara. Seu coração batia contra as costelas, cada batida afiada e frenética. Ela colocou a mão sobre a barriga, sentindo o movimento dentro, buscando a segurança de que seu bebê continuava seguro. A luz vermelha da câmera voltou a piscar, paciente e constante. Havia visto tudo, e 24 horas antes, Clara ainda acreditava que era amada. 24 horas antes, a casa não se parecia em nada com o campo de batalha em que se tornaria. A luz da manhã entrava pelas janelas altas em fitas douradas e suaves, movendo-se sobre o chão de mármore com o calor tranquilo de um dia que prometia paz. Clara estava na cozinha, com uma xícara de chá de camomila entre as mãos, respirando o vapor em inspirações lentas e constantes, enquanto tentava ignorar a leve náusea que ia e vinha com sua gravidez. O bebê estava calmo naquela manhã, descansando, e por um momento ela se permitiu acreditar que tudo estava normal. Diego entrou do corredor exatamente na mesma hora de sempre, pontual como todos os dias. Ele lhe deu um beijo na bochecha, um beijo curto, leve e ensaiado, e lhe desejou bom dia com um tom que soava um pouco alegre demais. Ela retribuiu o sorriso porque queria acreditar nele. Queria acreditar que, apesar das noites tardias, dos jantares cancelados e das mudanças repentinas de humor, ele continuava sendo o homem com quem havia se casado. A ilusão durou alguns minutos. Ele se sentou na frente dela na pequena mesa de jantar, navegando em seu telefone com um sorriso que ela não conseguia explicar. Clara mexeu o chá e tentou olhar para a tela, mas ele a inclinou para o outro lado com um rápido movimento do pulso. Ela disse a si mesma que não deveria se preocupar, que ele devia estar lendo e-mails ou enviando mensagens de trabalho. Ainda assim, algo na expressão dele fez seu estômago apertar um pouco. Ele levantou o olhar e lhe disse que ela estava linda naquele vestido. O elogio foi agradável, mas havia algo na maneira como ele disse que deixou um eco estranho. Clara olhou para o vestido de maternidade azul suave que usava quase toda semana. Ele nunca havia comentado sobre ele antes. Diego estendeu a mão, ajeitou a gola do vestido e, em seguida, sugeriu com naturalidade que ela deveria começar a usar roupas mais justas, algo que mostrasse melhor sua figura, algo que se adaptasse mais ao gosto dele. Ela riu para minimizar a importância, mas a sugestão permaneceu flutuando no ar como uma pequena sombra. Minutos depois, ele a lembrou de cancelar sua consulta vespertina com o obstetra porque precisava do carro naquela hora. Quando Clara disse que podia pegar um táxi, ele sorriu e balançou a cabeça, dizendo que não era seguro que ela saísse sozinha durante a gravidez. Ela assentiu, embora algo naquela explicação não a convencesse totalmente. Ela tinha ido sozinha a dezenas de consultas antes, porque aquele dia seria diferente. Diego caminhou pela cozinha, ajustando pequenas coisas que nunca o haviam incomodado. Moveu um vaso 2 centímetros para a esquerda.
Fechou uma porta do armário que ela acabara de abrir. Reorganizou alguns livros de receitas para que as cores combinassem melhor. Ele até corrigiu a forma como o barbante da saqueta de chá pendia da borda da xícara, enrolando-o em torno da alça, com um gesto pequeno e preciso. Eram coisas minúsculas, insignificantes, mas cada gesto carregava uma impaciência estranha, como se ele precisasse que o mundo se parecesse exatamente como ele o imaginava, ou algo dentro dele se quebraria. Clara o observou se mover pela sala, com uma sensação crescente de temor silencioso, que ela não sabia nomear. Houve um tempo em que sua atenção aos detalhes parecia charmosa, até admirável. Agora, parecia tensa, rígida, como viver em uma casa que pertencia mais às expectativas dele do que à vida compartilhada entre os dois. Quando seu telefone vibrou, Clara estendeu a mão, mas ele foi mais rápido. Ele o pegou antes que ela pudesse tocar e olhou para a tela sem piscar. Era apenas um lembrete da clínica sobre sua próxima consulta. Nada mais. Ele devolveu o telefone com um sorriso que parecia rígido e excessivamente polido. Clara o pegou e evitou perguntar por que ele o havia interceptado. Ela já sabia a resposta. A manhã continuou com uma rotina silenciosa que parecia sutilmente fora do lugar. Os pratos do café da manhã estavam entre eles, mas Clara mal tocou em sua comida. Diego falou sobre reorganizar as obras de arte da sala, sobre como ele queria que a casa parecesse mais moderna, mais expressiva, mais artística. Ela assentiu, fingindo ouvir, até que ele mencionou tirar a foto do casamento deles. Ele disse que a moldura estava velha. Ele disse que a imagem estava desatualizada. Ele disse que eles precisavam de algo mais vibrante no lugar. Um arrepio percorreu seus braços antes que ela pudesse esconder. Ela perguntou se eles podiam colocar a foto no corredor, e ele simplesmente respondeu que pensaria no assunto. Ela sentiu então a primeira pequena onda de medo, sutil, mas inegável, como um dedo frio percorrendo sua coluna. Ela se levantou para recolher seu prato, mas ele a deteve, pegando o prato de sua mão e dizendo para ela descansar. Sua voz era calma, mas o modo como ele segurou o prato era firme demais, como alguém que segura algo frágil, que não quer que se quebre. Clara deu um passo para trás e colocou as mãos sobre a barriga, sentindo o bebê se mover dentro, como um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha. Ela se perguntou se Diego havia notado o movimento, mas ele já havia se virado para outra coisa. Mais tarde, naquela mesma manhã, Clara entrou na sala de estar e o viu em pé em um pequeno banquinho, pendurando uma nova pintura na parede. Era grande, brilhante e coberta de cores intensas, nada parecido com o gosto usual dela. Ela perguntou de onde havia vindo, e ele respondeu que a havia comprado como surpresa. A forma como ele pronunciou a palavra surpresa fez com que soasse mais como um teste do que como um presente. Clara se aproximou, observando a pintura. Algo nela a incomodou. Não as cores, não o tema. Algo por baixo. Diego a olhava de perto, esperando sua reação, medindo sua expressão. Ela disse que era bonita porque não sabia mais o que dizer. O sorriso dele se alargou, satisfeito. Ele desceu do banquinho e colocou as mãos sobre os ombros dela, guiando-a um passo para trás para que ela pudesse ver a pintura completa. O toque foi suave, o gesto foi afetuoso, mas o corpo dela se enrijeceu sob os dedos. Quem dera ela não tivesse feito isso. Quem dera pudesse ter relaxado. Quem dera pudesse ter fingido que nada estranho estava acontecendo. Diego lhe disse que a casa logo ficaria muito diferente, que eles estavam entrando em um novo capítulo de suas vidas, que tudo faria sentido para ela muito em breve. Seu tom era suave, mas o significado parecia afiado,
como uma pista envolta em veludo. Clara assentiu, tentando manter a respiração estável. Ela sussurrou uma pequena palavra de calma para o bebê, pressionando a palma da mão sobre a barriga. Ela queria paz, queria segurança, queria que Diego a olhasse como costumava fazer. Em vez disso, os olhos dele voltaram para a pintura, e Clara sentiu que algo mudava entre eles. Algo invisível, mas pesado. Algo que lhe disse que as próximas 24 horas não seriam gentis. Atrás deles, no canto silencioso do teto, a câmera de segurança piscou com sua pequena luz vermelha. Naquele momento, Clara não deu importância. Ela não tinha ideia de que, em um único dia, aquela luzinha piscando se tornaria a única que se recusaria a mentir. A manhã seguinte se desenrolou com um tipo de silêncio que inquietou Clara. Uma quietude frágil que parecia como se toda a casa prendesse a respiração. Ela caminhou pela cozinha com passos lentos, uma mão segurando a parte inferior das costas e a outra protegendo a barriga por hábito. Tentou acreditar que a atmosfera estranha do dia anterior tinha sido apenas estresse, um mau humor passageiro, algo que desapareceria quando Diego fosse trabalhar. Mas ao abrir o aplicativo do banco para pagar um pedido de itens para o bebê, a tela exibiu uma mensagem que a deixou imóvel. Transação rejeitada. Autorização insuficiente. Ela piscou e tentou novamente, convencida de que havia cometido um erro. A mesma mensagem apareceu. Sua conta estava bloqueada. Um calafrio percorreu sua pele enquanto ela verificava suas notificações. Cada tentativa que ela havia feito nas últimas 12 horas para comprar algo havia sido rejeitada. Seu coração apertou de medo antes mesmo que Diego aparecesse na porta com um sorriso casual que não alcançava os olhos. Ele perguntou por que ela estava tão quieta. Ela levantou o telefone com os dedos trêmulos e perguntou sobre sua conta. Ele pegou o dispositivo e disse que ela estava gastando demais. Disse que mulheres grávidas tomam decisões emocionais e que ele precisava proteger as finanças deles. As palavras foram suaves, mas o tom foi firme o suficiente para não deixar espaço para discussões. Ele devolveu o telefone com uma calma que mostrava que não esperava resistência alguma. Clara agradeceu em voz baixa, embora sentisse um nó na garganta. Ela tentou afastar aquela sensação enquanto se sentava no sofá com um folheto pré-natal sobre as pernas. Pegou o telefone para enviar uma mensagem para sua amiga Marisa sobre as roupinhas de bebê que planejavam comprar juntas, mas a mensagem não foi enviada. Um pequeno ícone apareceu no topo da tela, um que ela nunca tinha visto. Moto ativado. Clara franziu a testa e verificou as configurações do telefone. Ela congelou ao descobrir que seu dispositivo estava vinculado a outro. Seu peito apertou. Ela olhou em direção ao corredor, onde Diego havia desaparecido instantes antes. Ele havia configurado controles parentais. Em seu telefone, sem pedir permissão, seus dedos tremeram levemente ao bloquear a tela. Ela tentou dizer a si mesma que estava exagerando, que devia ser um erro no sistema. Ela repetiu o pensamento até que começou a soar vazio. Ao meio-dia, ela saiu para tomar um pouco de ar. O sol aquecia seu rosto e, por um momento, ela conseguiu relaxar. O jardineiro, um homem mais velho que trabalhava para a família há anos, parou e olhou para ela com preocupação. Ele perguntou se estava tudo bem, porque havia ouvido vozes elevadas na noite anterior. O estômago de Clara revirou. Ela disse que não tinha sido nada, apenas um mal-entendido. Mas a maneira como ele a olhou a fez sentir exposta, como se ele pudesse ver através da frágil calma que ela tentava manter. Ela se despediu rapidamente e voltou para dentro antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Mais tarde, ela recebeu uma chamada automática do consultório de seu obstetra, lembrando-a da consulta que tinha naquela tarde.
Clara levou o telefone ao ouvido e ouviu a voz gravada. Sabia que deveria ir. Precisava ter certeza de que o bebê estava bem. Ela caminhou em direção à sala para pegar sua bolsa, mas ao chegar à mesinha de entrada, as chaves do carro não estavam lá. Ela revistou as gavetas, a bancada da cozinha, até a área de serviço. Não apareceram em lugar nenhum. Quando encontrou Diego em seu escritório, ele estava digitando em seu computador com uma expressão impossível de decifrar. Ela perguntou pelas chaves. Sem olhar, ele respondeu que as havia pegado, porque ela não precisava ir a lugar nenhum sem avisá-lo primeiro. Disse que reagendaria a consulta porque não era seguro que ela viajasse naquele dia. A respiração de Clara parou. Uma compreensão fria começou a se formar dentro dela. Ele havia tirado a capacidade dela de sair. Ela ficou parada na porta por alguns segundos que pareceram intermináveis, sentindo que algo dentro dela se apertava como um nó muito apertado. À medida que o dia avançava, Clara tentou ligar para a mãe. A chamada foi direto para a caixa postal. Tentou novamente. O mesmo resultado. Mais tarde, revendo sua lista de contatos, notou que alguns números haviam sido movidos para uma categoria restrita, a qual ela não podia acessar sem uma senha que ela não havia criado. As mãos dela ficaram dormentes enquanto revisava a lista de chamadas bloqueadas. Marisa estava na lista. Sua mãe, sua antiga colega de trabalho. Todas haviam sido movidas silenciosamente para um lugar inacessível. Clara levou uma mão à testa, sentindo-se tonta. A casa, antes aberta e iluminada, agora parecia um labirinto cheio de paredes invisíveis. No meio da tarde, ela entrou no quarto do bebê que estavam preparando. A luz do sol atravessava as cortinas brancas e criava sombras suaves sobre o berço. Ela apoiou uma mão na moldura de madeira, imaginando o bebê ali, pequeno e tranquilo. Por um instante, a serenidade lhe deu consolo. Mas então ela viu a fatura sobre a cômoda. O maxilar dela se apertou ao entender que Diego a havia devolvido, sem lhe dizer nada. Quando se virou, a babá que trabalhava em meio período estava na porta, mordendo o lábio. Ela hesitou antes de perguntar a Clara se precisava de ajuda. Seu olhar deslizou para a barriga dela com clara preocupação. Clara perguntou se ela havia notado algo estranho ultimamente. A babá apertou os lábios e disse que havia sido instruída a não falar sobre assuntos pessoais na casa. Ela se desculpou e saiu rapidamente, deixando Clara sozinha no quarto semi-preparado com um sentimento de solidão que pesava em seu peito. Ao cair da tarde, Clara se sentiu exausta, não por esforço físico, mas pela sensação constante de ser observada. Cada vez que entrava em um cômodo, seus olhos encontravam as pequenas câmeras instaladas no alto das paredes. Ela nunca havia questionado a presença delas antes, mas naquele dia, cada luz piscando parecia um olho que não a protegia mais, mas a vigiava. Até a maneira como Diego falou com ela naquela noite foi diferente. Durante o jantar, ele corrigiu quase tudo o que ela dizia. Quando Clara mencionou que queria comprar algumas roupas de maternidade novas, ele disse que ela não precisava. Quando disse que queria ligar para a mãe, ele a lembrou que o estresse era ruim para o bebê. Quando comentou que sentia falta do antigo emprego, ele respondeu que ela deveria ser grata por não ter que trabalhar. As palavras se acumulavam, pequenas e desdenhosas, cada uma apertando mais a rede invisível que a envolvia. O último momento de ruptura chegou quando ela pegou uma almofada decorativa do sofá e acidentalmente derrubou uma estatueta de cristal que Diego colecionava. Rolou da mesa e caiu no tapete sem se quebrar, mas Diego reagiu como se ela a tivesse arremessado com força. Sua voz ficou aguda enquanto ele dizia que ela deveria ser mais cuidadosa. Uma vizinha que havia passado para entregar um pacote
parou na porta observando a cena. Clara sentiu o calor subir ao rosto enquanto Diego continuava a repreendê-la. A vizinha baixou o olhar, murmurou uma desculpa por interromper e praticamente fugiu. Clara ficou imóvel, com a humilhação a envolvendo como fumaça. Naquela noite, ela permaneceu acordada muito depois de Diego adormecer. A casa estava silenciosa, exceto pelo leve zumbido do ar-condicionado. Ela colocou uma mão protetora sobre a barriga e sussurrou palavras tranquilizadoras para o bebê. Queria acreditar que estava exagerando, mas a cadeia de pequenos avisos pesava em sua mente. Sua conta bancária bloqueada, suas chaves confiscadas, seu telefone invadido, seus entes queridos fora de alcance, seu médico cancelado, seu mundo encolhendo em silêncio. Ela virou a cabeça para o fraco piscar vermelho da câmera de segurança no canto. Pela primeira vez, não a sentiu como um dispositivo de segurança. Sentiu-a como uma testemunha, esperando que a verdade viesse à luz. E Clara, deitada ali sob o fraco brilho da luz noturna, sentiu algo profundo e inconfundível. Não eram mais coincidências. Eram sinais, vermelhos, brilhantes e impossíveis de ignorar. O ponto de ruptura chegou em uma noite que deveria ter sido comum. Uma chuva suave batia nas janelas, o tipo de garoa tranquila que normalmente acalmava Clara. Mas naquela noite só fez a casa parecer mais fria. Ela estava na sala segurando uma caixa fechada com itens para o bebê que havia pedido semanas atrás. O entregador a havia deixado na porta e quando Clara a trouxe para dentro, Diego reagiu com uma irritação que não fazia sentido. Ele olhou para a caixa, depois para ela, depois novamente para a caixa, como se ela o ofendesse simplesmente por existir. Clara tentou explicar que só continha algumas coisas pequenas que ela precisava, nada caro, apenas o essencial. Mas suas palavras não o suavizaram. Elas o afiaram. Ele se aproximou, exigindo saber por que ela havia pedido algo sem permissão. Ela lhe disse que havia usado o cartão presente que sua irmã lhe enviou, não o dinheiro compartilhado. Diego arrebatou a caixa das mãos dela com tanta rapidez que Clara sentiu o ar se mover ao lado de seu braço. Seu maxilar se enrijeceu enquanto ele rasgava a caixa, fazendo o conteúdo se espalhar pelo chão. Meias minúsculas, uma manta macia, uma caixa de chupetas caíram a seus pés como provas de um crime que ela não compreendia. Clara se inclinou para pegar as meias, mas ele afastou a mão dela com um tapa. O som não foi alto, mas cortou o quarto com um baque que fez seus olhos se arregalarem de surpresa. Sua mão ardeu onde ele a havia atingido. Ela o olhou, atônita por ele poder fazer isso por algo tão pequeno. Ele exigiu saber por que ela escondia coisas dele. Ela respondeu que não escondia nada. Apenas queria se preparar para o bebê. Sua voz tremia. A dele, não. Ele disse que ela passava muito tempo pensando e não o suficiente ouvindo. Disse que ela nunca apreciava o que ele fazia por ela. Disse que ela sempre o desafiava. Clara tentou acalmá-lo, trazê-lo de volta da borda que ela via em seus olhos. Mas cada palavra que ela proferiu pareceu empurrá-lo para mais longe. Ele se agachou e pegou a caixa novamente, esmagando-a entre as mãos, o papelão dobrando sob sua força. Algo dentro se quebrou, talvez um dos clipes das chupetas, talvez outra coisa. O som fez Clara estremecer. Ela estendeu a mão com cuidado, pronunciando o nome dele, esperando que um toque ou um tom o ancorasse. Por um momento pareceu que ele poderia se suavizar. Então, o olhar dele se desviou para a parede atrás dela. Sua expressão mudou imediatamente, uma mistura de raiva e traição. Cruzou seus olhos. Clara se virou para ver o que ele estava olhando. O retrato da mulher loira ainda pendia ali,
iluminado pela luz da lâmpada. A pintura que ele insistiu ser arte moderna, a que ele mesmo havia pendurado, a que Clara sabia, no fundo, que era mais do que uma simples decoração. Ela engoliu em seco e deu um pequeno passo para se colocar na frente dela sem pensar. Não sabia por quê. Apenas sabia que não queria que ele se aproximasse. Os olhos de Diego endureceram. Ele avançou em direção a ela com uma fúria lenta e controlada que revirou seu estômago. Ele disse para ela se mover. Ela balançou a cabeça, devagar, aterrorizada, mas firme. Ele exigiu novamente. Ela sussurrou não. Foi uma palavra pequena, trêmula e suave, mas soou para ele como um tapa. O rosto dele se contorceu. Ele a agarrou pelo pulso com tanta força que ela soltou um suspiro. Uma dor aguda subiu por seu braço. Clara tentou se soltar, mas ele puxou mais forte e a afastou com um solavanco, empurrando-a para longe da pintura. Ela tropeçou e quase caiu, uma mão voando para sua barriga para protegê-la enquanto recuperava o equilíbrio. O coração dela batia tão rápido que ela podia sentir na garganta. Ele se plantou na frente do quadro e disse que não queria vê-la perto dele novamente. Ela perguntou por quê. Era uma pergunta simples, mas provocou a quebra de algo dentro dele. Diego se virou e caminhou em direção a ela com uma quietude estranha, como um homem que se dirige a um problema que pretende esmagar. Clara recuou até que a parede pressionou contra suas costas. Sua respiração acelerou. Ela disse para ele se acalmar. Perguntou o que estava acontecendo. Lembrou-o de que estava grávida. Nenhuma palavra o alcançou. Sua expressão se tornou uma máscara gelada. E então aconteceu. Um único momento, um único movimento, uma única decisão. Ele a agarrou pela parte superior dos braços com tanta força que uma dor aguda a atravessou os ombros. Clara tentou girar para escapar, mas ele a esmagou contra a parede com uma força que tirou o ar de seus pulmões. Ela ofegou, agarrando-se aos braços dele, tentando se manter de pé. Ele se inclinou sobre ela, tão perto que ela pôde sentir o calor de sua respiração em sua bochecha. Ele a acusou de desrespeito, a acusou de espioná-lo, a acusou de tentar arruinar as coisas. Clara balançou a cabeça, com lágrimas ardendo em seus olhos, mas ele continuou, cada acusação mais alta que a anterior. Um estrondo ecoou no quarto. Uma mesinha havia tombado quando ele a empurrou e o lustre caiu no chão em pedaços. O quarto ficou em sombras irregulares, iluminado apenas pelo fraco brilho da pequena luz vermelha da câmera de segurança. Piscava com calma, capturando cada palavra, cada acusação, cada empurrão, cada instante. Clara viu a câmera pelo canto do olho. Uma calma estranha a invadiu por um segundo, como um alívio em meio à tempestade. Estava gravando, estava sendo testemunha, estava guardando tudo o que ele fazia. Aquele pensamento lhe deu força suficiente para tentar novamente. Ela elevou a voz e disse para ele parar. Disse que ele estava machucando-a. Disse que ela não conseguia respirar. Disse que ele deveria soltá-la. Sua voz tremia de medo, mas era firme o suficiente. Diego ficou parado um instante, não por compaixão, mas porque a palavra respirar pareceu atingir algo dentro dele. Seu aperto afrouxou um pouco. Clara inspirou um ar trêmulo. Ele a soltou, mas a raiva não abandonou seu rosto. Apenas mudou, ardendo sob a superfície, procurando outro lugar para explodir. Ele se afastou e começou a caminhar em círculos pequenos, passando as mãos pelo cabelo, murmurando entre os dentes. Clara apoiou as costas na parede, segurando a barriga com mãos trêmulas. Sentiu o bebê se mover. Aquele movimento a estabilizou. Ela sussurrou para seu filho,
garantindo-lhe que estavam seguros, embora nem ela mesma acreditasse totalmente nisso. Diego se virou de repente e gritou que ela causava tudo, que ela o provocava, que ela o fazia perder o controle. Sua voz ecoou pelo quarto, ricocheteando nas paredes como algo vivo. As lágrimas de Clara finalmente caíram. Sua respiração era rápida e irregular. Ela sabia que algo irreversível havia acontecido. Sabia que uma linha havia sido cruzada. Uma linha que jamais poderia ser desfeita. Quando Diego finalmente saiu do quarto, deixando o lustre quebrado, a mesa virada e a mulher trêmula contra a parede, Clara deslizou lentamente para o chão. Suas pernas não a sustentaram, e ela abraçou a barriga com ambos os braços. Sua garganta ardia. Seu corpo tremia. A luz vermelha da câmera piscou sobre ela, calma e constante. Havia visto tudo e veria mais, porque o pior ainda estava por vir. A casa permaneceu dolorosamente silenciosa, depois que Diego saiu furioso do quarto, deixando Clara no chão, com os braços firmemente enrolados em sua barriga. Sua respiração vinha em puxões curtos e irregulares, enquanto ela tentava se concentrar em qualquer coisa que não fosse a dor lancinante em sua garganta ou o tremor que percorria seus membros. As luzes estavam fracas, exceto pelo brilho tênue do corredor, que projetava sombras alongadas sobre o lustre quebrado e os itens do bebê espalhados pelo chão. Clara sentiu que as paredes se fechavam ao seu redor. Ela respirou tremulamente, uma após a outra, e tentou se convencer de que estava segura agora que ele havia partido. Mas o medo ainda estava lá, aderido à sua pele como uma segunda camada, agarrando-se a ela enquanto se levantava com esforço. Suas pernas tremeram sob seu peso e ela se apoiou na parede, abraçando a barriga e sussurrando palavras suaves para o bebê. O pequeno se moveu levemente, lembrando-a de que ela não estava sozinha, por mais que se sentisse minúscula. Ela deu um passo lento em direção ao sofá, depois outro. Antes que pudesse se sentar, um pequeno suspiro veio do corredor. Clara ficou imóvel. Passos soaram, hesitantes, mas se aproximando. A governanta idosa, senhora Álvares, entrou no quarto com os olhos arregalados e uma mão cobrindo a boca enquanto observava a cena. A mesa virada, o lustre estilhaçado, os itens do bebê amassados, as marcas vermelhas que surgiam no pescoço de Clara. Por um momento, ela não disse nada, apenas olhou, incrédula diante da evidência do ocorrido. Clara tentou falar, mas sua voz quebrou dolorosamente. Conseguiu pronunciar um sussurro tenso, mal mais alto do que um sopro. Disse que estava bem. Disse que não era nada. A senhora Álvares se aproximou imediatamente, balançando a cabeça com firmeza. Ela pegou o braço de Clara com suavidade e depois levantou o queixo dela para examinar as marcas em seu pescoço. O rosto dela se contraiu com uma mistura de medo e raiva. Ela perguntou o que Diego havia feito. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas enquanto respondia com silêncio. Sem esperar um segundo a mais, a senhora Álvares tirou o telefone do bolso e discou para emergências. Clara pegou o braço dela, sussurrando não, implorando para que ela não ligasse, aterrorizada com o que Diego faria se descobrisse. Mas a mulher mais velha se soltou com uma determinação que Clara nunca tinha visto nela. Ela disse que não estava pedindo permissão. Disse que um dano assim não podia ser desculpado. Ela falou com o atendente com palavras claras e firmes, descrevendo as lesões, o perigo, a gravidez. Quanto mais falava, mais real a situação se tornava para Clara. Algo inegável. Algo que não podia mais ser escondido como um momento ruim. Quando terminou a ligação, a senhora Álvares começou a se mover pelo quarto com um propósito surpreendente. Ela se agachou para pegar a manta do bebê que estava ao lado dos pés de Clara,
alisando o tecido com cuidado, como se manuseasse algo sagrado. Em seguida, levantou o olhar para o canto do quarto. Seu olhar se fixou na luz vermelha piscante da câmera de segurança. Clara seguiu seu olhar, sentindo o ar preso em sua garganta. A câmera. Havia visto tudo. A mulher mais velha caminhou até o painel da parede e tocou a tela com dedos rápidos e decididos. Ela navegou pelas gravações até que a imagem ao vivo apareceu, e depois retrocedeu. Clara observou em silêncio atordoado, enquanto a tela mostrava o momento em que Diego a empurrava contra a parede, o lustre se espatifando no chão. A visão fez seu corpo se tensionar novamente. A gravação era inconfundível. A verdade estava em cada quadro. A senhora Álvares copiou o vídeo para o seu telefone com cuidado e depois fez um backup em um segundo dispositivo que tirou de seu avental. Clara a olhou sem conseguir falar. A mulher a observou com uma mistura de tristeza e resolução. Ela disse que uma prova assim não podia ser ignorada. Disse que não permitiria que Diego apagasse o ocorrido. Disse que alguém precisava proteger ela e seu filho. Um som suave veio da porta. A vizinha, a senhora Delgado, estava do lado de fora com um pacote que havia esquecido de entregar antes. Quando viu o estado da sala, empalideceu e entrou sem esperar convite. Seus olhos se arregalaram ao ver os hematomas no pescoço de Clara. Ela se aproximou devagar e perguntou em voz baixa o que havia acontecido e se Clara precisava de ajuda. Clara tentou cobrir as marcas com a mão, mas a vizinha gentilmente retirou sua mão e disse que já havia visto o suficiente. A governanta falou antes que Clara pudesse fazê-lo. Disse que os serviços de emergência estavam a caminho. Disse que Clara precisava de avaliação médica. Disse que havia evidência em vídeo. A senhora Delgado assentiu com uma seriedade que fez Clara se sentir exposta, mas de certa forma aliviada. Outra testemunha. Outra pessoa que via a verdade. Os minutos passaram lentamente em um silêncio carregado. Clara se sentou no sofá com uma manta sobre os ombros e a mão apoiada em sua barriga. O bebê se moveu novamente, um pequeno bater de asas sob sua palma. Aquele gesto a sustentou. Clara sussurrou que tudo ficaria bem. Quem dera pudesse acreditar nisso completamente. O som distante de sirenes começou a se aproximar. O estômago de Clara se contraiu ao imaginar Diego voltando antes que a ajuda chegasse. Ela imaginou a porta se abrindo, ele as encontrando ali, vendo o lustre quebrado, a bagunça, a polícia entrando. Seu pulso acelerou, mas a senhora Álvares pousou uma mão firme em seu ombro. Sua voz era baixa, mas sólida, enquanto pronunciava palavras que cortaram o medo de Clara como uma lâmina limpa. Disse que isso não era mais um assunto privado. Disse que a violência não permanece oculta para sempre. Disse que no momento em que ele pôs as mãos em seu pescoço, a verdade ganhou testemunhas e não podia mais ser enterrada. As sirenes soaram mais alto. A ajuda finalmente chegava. Clara exalou devagar, recostando-se no sofá, com a manta apertada contra seu corpo. A luz vermelha da câmera piscou do canto, calma e constante, como se a lembrasse de que o mundo agora sabia o que havia acontecido. E em algum lugar profundo dentro de seu medo, uma faísca diminuta de segurança começou a nascer. As sirenes mal haviam se desvanecido da rua quando o mundo fora da casa de Clara começou a mudar. Ela estava sentada no sofá da sala, envolvida na manta macia que a senhora Álvares havia colocado sobre seus ombros, sentindo-se ao mesmo tempo entorpecida e dolorosamente consciente de cada batida de seu coração. Sua garganta ainda latejava a cada respiração. A equipe médica de emergência já a havia examinado e confirmado que o bebê estava estável. A notícia a tinha feito chorar, mas assim que partiram,
Um novo tipo de ansiedade se instalou em seu peito. Algo se movia além daquelas paredes, algo que ela não podia controlar. Enquanto Clara descansava, a senhora Álvares saiu para o corredor e fez uma ligação. Clara ouviu sua voz flutuar em direção à sala, firme e inabalável, enquanto ela enviava a gravação para alguém de confiança. Minutos depois, o telefone de Clara vibrou sobre a mesa de centro. Ela olhou para ele sem tocar. A tela acendeu novamente com novas notificações que ela tinha muito medo de verificar. Ela estendeu a mão lentamente, deixando o dedo suspenso antes de finalmente tocar a tela. A primeira mensagem era de sua irmã, Sofia. Um link de vídeo, uma única linha que fez o estômago de Clara se revirar. Todos estão falando sobre isso. Por favor, me diga que você está segura. Clara abriu o link com dedos trêmulos. O vídeo começou imediatamente. Era a gravação da câmera de segurança, a discussão, o empurrão, o olhar nos olhos de Diego, o lustre se quebrando contra o chão, Clara levando a mão à barriga enquanto cambaleava para trás. Cada segundo estava registrado com uma clareza fria. Clara sentiu o ar preso em sua garganta enquanto se via na tela. Ela parecia pequena, aterrorizada, desprotegida. Quis desviar o olhar, mas não conseguiu. Em um canto do vídeo estava o carimbo de data e hora, uma testemunha silenciosa que o tornava ainda mais inegável. Então ela notou o contador de visualizações. 27.000. O número mudou. 34.000. Aumentava a cada segundo. Outra mensagem de Sofia apareceu. Depois outra. E mais uma. Clara abriu uma aleatoriamente. Uma captura de tela de uma manchete de notícia. CEO acusado de atacar sua esposa grávida. Abaixo, uma frase que fez a pele de Clara se arrepiar. A gravação confirma as acusações alarmantes. O vídeo estava em todo lugar. Ela fechou o aplicativo de notícias o mais rápido que pôde, mas não adiantou. Seu telefone continuou vibrando. Ela desativou o som e o deixou virado para baixo, com as mãos tremendo. Na cozinha, a senhora Delgado e a senhora Álvares sussurravam com urgência. Clara conseguiu ouvir fragmentos. As pessoas estão compartilhando. Os vizinhos viram. Repórteres podem vir. Clara fechou os olhos, desejando que o mundo parasse por um momento para deixá-la respirar. Mas não parou. Acelerou. Um alerta apareceu em várias plataformas de redes sociais. A hashtag Justiça para Clara estava em alta. Clara sentiu a garganta apertar novamente, embora desta vez não fosse por medo de Diego. Era o impacto de se tornar um espetáculo que ela nunca pediu. Comentários chegavam de todos os lados. Alguns indignados, outros protetores, alguns cruéis. Pessoas que ela jamais havia conhecido discutiam sua vida, sua dor, seu casamento, analisavam seus hematomas, compartilhavam teorias, emitiam julgamento contra Diego com a certeza de quem acredita ter visto tudo e não entende nada. Clara cobriu o rosto com as mãos trêmulas. O quarto ficava menor a cada segundo. Ela nunca quis que o mundo soubesse assim. Nunca quis que sua dor fosse pública. Mas a verdade estava lá fora e crescia mais rápido do que ela podia assimilar. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. O bebê se moveu, um leve bater de asas que a lembrou de que precisava manter a calma. Uma batida soou na porta principal. A senhora Delgado correu para abri-la apenas alguns centímetros antes de ficar imóvel. Vozes vazavam de fora. Jornalistas locais perguntavam se Clara queria fazer uma declaração. Perguntavam se Diego havia sido preso. Perguntavam se ela temia por sua vida. As perguntas chegavam uma após a outra, incisivas e constantes. A senhora Delgado fechou a porta imediatamente, dizendo que Clara não estava disponível.
Bateram por mais alguns segundos antes de irem embora. Clara olhou para o teto, contendo as lágrimas. Em outra parte da cidade, Diego estava descobrindo o que o mundo havia visto. Clara só podia imaginar a expressão dele ao observar o vídeo se espalhar como fogo. O nome dele dominava as manchetes. A página oficial de sua empresa publicou um comunicado anunciando uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. Clara piscou incrédula. A vida que ela havia compartilhado com ele estava desmoronando em tempo real. Sofia ligou novamente. Desta vez, Clara atendeu. A voz de sua irmã estava embargada de alívio e raiva. Perguntou se Clara estava segura. Perguntou o que exatamente havia acontecido. Perguntou por que ela não havia ligado antes. Clara tentou falar, mas as lágrimas fecharam sua garganta. Ela disse a Sofia que estava bem, pelo menos por agora. Sofia disse que estava vindo imediatamente. Clara protestou fracamente, mas sua irmã já estava fazendo as malas. Já fazia planos. Já estava decidida. Clara se levantou lentamente e caminhou até a janela. Lá fora, ela viu 2 repórteres rondando perto da entrada, checando suas câmeras. Ela recuou imediatamente com o coração acelerado. Sentiu-se exposta, como se cada janela da casa tivesse se tornado um palco e ela estivesse presa sob os holofotes. A manta escorregou de seus ombros e ela a ajeitou novamente, agarrando-se ao tecido, como se fosse um escudo entre ela e o mundo. Ela se afastou da janela e se sentou em uma poltrona, apoiando uma mão sobre a barriga. O bebê respondeu com um pequeno chute. Aquele gesto a ancorou mais do que qualquer outra coisa naquele dia. Ela sussurrou que tudo ficaria bem, embora não tivesse ideia se era verdade. A senhora Álvares se aproximou e colocou uma mão suave em seu ombro. Ela disse que a verdade podia doer, mas que finalmente estava lá fora. Disse que ela não estava mais sozinha. Clara assentiu devagar, embora sua mente ainda estivesse correndo com o peso de tudo o que havia acontecido. Seu pesadelo privado havia se tornado um tópico para milhões de estranhos. Sua dor havia se transformado em manchetes e tags virais. E ainda assim, em algum canto profundo de seu medo, uma pequena faísca de reivindicação começou a acender. As pessoas acreditavam nela. As pessoas a viam. As pessoas pediam justiça. Pela primeira vez desde que as mãos de Diego cercaram seu pescoço, Clara sentiu o traço mais tênue de segurança. Não uma segurança completa, não certeza, apenas uma faísca, frágil e pequena. Mas, às vezes, uma faísca era suficiente. Clara acordou na manhã seguinte com a sensação desconhecida de ser observada por um mundo que ela não podia ver. A luz do sol filtrava-se suavemente pelas cortinas do hospital, aquecendo seu rosto enquanto ela piscava para afastar o sono. O ar cheirava levemente a antisséptico e sabonete de lavanda. Por um momento, ela esqueceu por que estava ali. Então, engoliu e sentiu o puxão agudo no fundo de sua garganta, a dor que as mãos de Diego haviam deixado. As lembranças voltaram em uma onda fria. Ela colocou a palma da mão protetora sobre a barriga antes mesmo de se levantar completamente, sentindo o pequeno movimento de seu filho sob as costelas. Um médico entrou com uma batida suave na porta. Sua expressão era gentil, mas séria. Ele perguntou sobre sua respiração, sobre tonturas, sobre o padrão da dor. Examinou os hematomas tênues que se formavam ao redor de seu pescoço e anotou as marcas simétricas que coincidiam com um estrangulamento manual. Sua voz permaneceu calma, embora suas palavras fossem clínicas e pesadas. Disse que o batimento cardíaco do bebê continuava forte. Disse que o estresse podia causar complicações. Disse que o descanso era necessário. Clara assentiu, embora seu peito se apertasse com uma mistura estranha de gratidão e vergonha.
Ela odiava que seu sofrimento tivesse que ser medido e documentado, embora soubesse que era necessário. Após o exame, uma enfermeira entrou com um relatório médico. Falou suavemente enquanto explicava cada sessão. As marcas vermelhas no pescoço de Clara, os níveis elevados de cortisol devido ao estresse intenso, a breve restrição de oxigênio, a tensão abdominal que indicava a resposta protetora do corpo durante o trauma. Tudo estava escrito com clareza em linhas de tinta que pareciam mais frias do que o próprio quarto do hospital. Clara olhou para os papéis e sentiu o estômago se revirar. Essa era sua vida agora, reduzida a sintomas e marcas de tempo. Ela assinou onde lhe indicaram assinar, com a mão tremendo levemente em cada letra. Uma batida firme soou na porta. Entraram 2 policiais, um homem e uma mulher. Seus uniformes pareciam impecáveis demais para um assunto tão doloroso. A policial se aproximou, pegou uma cadeira e se sentou na altura dos olhos de Clara. Falou com uma voz estável, sem julgamento, apenas com preocupação. Explicou que haviam recebido a chamada de emergência, revisado os primeiros achados médicos e registrado um relatório oficial de agressão doméstica. Clara ouviu em silêncio, com os dedos agarrados à manta que cobria seus joelhos. Ela respondeu a cada pergunta com cuidado, com a voz suave, mas clara, enquanto descrevia o que Diego havia feito. Sentiu-se exposta ao repetir os detalhes em voz alta, mas os policiais ouviram sem interromper, com suas canetas movendo-se com constância sobre as cadernetas. Então veio a parte que ela havia evitado pensar. A policial perguntou suavemente se ela tinha alguma prova. Clara hesitou. A garganta se estreitou novamente. Então sussurrou que a câmera de segurança havia gravado tudo. Os policiais trocaram um olhar breve. Perguntaram se ela tinha a gravação. Clara pegou o telefone com mãos instáveis e abriu o arquivo que a senhora Álvares havia transferido. Pressionou reproduzir e sentiu o ar preso em seu peito. O vídeo sem som mostrava Diego agarrando-a, empurrando-a, gritando, ameaçando-a, enquanto o lustre caía em pedaços no chão. Os policiais olharam para a tela com maxilares tensos e olhos que escureciam a cada minuto. Quando o vídeo terminou, o policial soltou um suspiro curto e assentiu com uma certeza sombria. Disse que era uma prova contundente. Disse que Clara havia feito o certo em conservá-la. A policial explicou o processo legal que se seguiria. Uma ordem de proteção temporária seria emitida imediatamente para impedir que Diego a contatasse ou se aproximasse dela. Ele seria notificado formalmente em questão de horas. Um arrepio frio percorreu as costas de Clara ao imaginar Diego recebendo aquele documento, mas ela também sentiu algo mais, algo pequeno e desconhecido: alívio. A policial lhe disse que a ordem incluiria sua casa, seu local de trabalho, as casas de sua família e o hospital. Disse que Clara não teria que enfrentá-lo sozinha. Disse que este era o primeiro passo em direção à segurança. Clara assentiu enquanto engolia o nó que tinha na garganta. Pouco depois de os policiais partirem, seu telefone vibrou com uma avalanche de notificações. Artigos de notícias, recomendações de advogados, mensagens de amigas com quem não falava há meses. Ela ignorou tudo até que o médico retornou com as instruções de alta. Disse que ela podia ir para casa, mas que precisaria de observação constante durante os próximos dias. Perguntou se ela tinha um lugar seguro para ficar. Antes que ela pudesse responder, Sofia entrou no quarto com uma expressão feroz e correu para Clara, abraçando-a com cuidado, levando em conta seus ferimentos. Clara se agarrou à irmã, sentindo uma onda de emoção tão forte que mal conseguia respirar. Enquanto se preparavam para partir, a equipe de segurança do hospital,
informou que Diego já havia tentado ligar 2 vezes para pedir informações. O coração de Clara disparou, mas a segurança lhe garantiu que nenhum detalhe havia sido fornecido. A ordem de proteção já estava registrada no sistema deles. Diego não tinha permissão para se aproximar. Quando levaram Clara pelo corredor em direção à saída, ela sentiu todos os olhares sobre ela. Alguns compassivos, alguns curiosos, alguns discretamente horrorizados. Clara manteve o olhar baixo, com a mão pousada sobre a barriga como um escudo. Quando as portas automáticas se abriram e o ar fresco roçou seu rosto, ela sentiu uma mistura estranha de vulnerabilidade e força. O mundo exterior era caótico e barulhento, e a observava. Mas ela não era mais invisível. Ela cruzou a saída do hospital com os hematomas ainda visíveis em seu pescoço, a evidência guardada em seu telefone e a ordem de proteção emitida em seu nome. A verdade havia sido documentada, a lei havia sido alertada, e Diego, pela primeira vez, havia perdido o controle. Atrás dela, as portas do hospital se fecharam com suavidade, selando para sempre as últimas 24 horas como um capítulo que nunca poderia reescrever. Diante dela, havia incerteza, medo e um longo caminho em direção à justiça. Mas pelo menos agora, esse caminho existia. Clara passou a primeira noite no apartamento de sua irmã Sofia, rodeada de mantas macias, vozes tranquilas e o zumbido constante da preocupação no ar. A cidade brilhava sob as luzes da noite, mas Clara se sentia desconectada de tudo, como se observasse a vida através de um vidro grosso. Mal dormiu? Cada vez que fechava os olhos, via as mãos de Diego, a fúria fria em seu rosto, a sombra de sua figura projetando-se na parede quando ele a empurrou. Ela acordava em pânico, com o pulso acelerado, levando uma mão à barriga para se certificar de que o bebê continuava se movendo. Sofia permaneceu ao lado dela em todos os momentos, sussurrando palavras de consolo, até que a respiração de Clara voltava a se estabilizar. A manhã chegou pálida e pesada. Clara estava encolhida no sofá, com uma xícara de chá quente, quando Sofia colocou um tablet em seu colo. Disse que Clara precisava ver algo. Clara hesitou, sentindo o medo apertar dentro dela. Então ligou a tela. Era uma sequência de e-mails, dezenas deles. No início, Clara não compreendeu o que estava vendo. Depois, sentiu o estômago afundar. As mensagens eram entre Diego e a mulher loira do quadro, datadas de meses atrás. Algumas eram afetuosas, outras íntimas, outras cruéis. Uma de 3 semanas atrás fez a pele de Clara se arrepiar. Diego dizia que não suportava voltar para casa com Clara. Outra dizia que ele queria que tudo na casa a lembrasse da nova mulher. Mas o e-mail que fez os dedos de Clara ficarem dormentes era o que estava quase no topo. O assunto dizia, quando ela estiver fora de cena. O corpo da mensagem era curto, mas assustadoramente claro. Ele escrevia que, assim que Clara desaparecesse, a casa finalmente teria a aparência que deveria ter. Mencionava substituir as fotos do casamento. Mencionava transferir certas contas. E mencionava, com uma naturalidade inquietante, que o novo retrato ocuparia o lugar de honra. Clara cobriu a boca, enquanto as lágrimas embaçavam sua visão. Sofia a abraçou forte com um braço. Clara sussurrou que nunca havia sabido, que suspeitava de algo, mas jamais imaginou uma traição tão profunda. Sofia disse que traição era uma palavra muito suave. Disse que Diego estava planejando uma vida sem Clara muito antes de a violência ocorrer. Clara secou o rosto com as costas da mão, com o peito apertado por uma mistura de dor e raiva. Ela perguntou de onde haviam vindo os e-mails. Sofia respondeu que um dos funcionários de Diego
Os havia enviado anonimamente. Alguém que viu as notícias e decidiu que não podia mais guardar silêncio. Clara sentiu uma mistura estranha de gratidão e angústia por aquela pessoa desconhecida. Sua coragem revelou o que ela havia sido incapaz de ver por meses. Então, Sofia lhe entregou outro dispositivo. Um telefone. Não o de Clara. A tela tinha uma leve rachadura em um canto. Sofia explicou que a empregada doméstica o havia encontrado atrás de um móvel enquanto recolhia as coisas de Clara. Clara desbloqueou o telefone sem saber o que iria encontrar. Quando a tela inicial apareceu, ela ofegou. Era o telefone da amante. Dezenas de mensagens de Diego enchiam a tela. Fotos, planos ocultos, instruções enviadas de madrugada e um vídeo que fez todo o seu corpo tensionar. Ela pressionou reproduzir com um dedo trêmulo. A gravação começou com a amante rindo enquanto falava diretamente para a câmera. Gabava-se do quadro. Gabava-se de que Diego a havia escolhido. Gabava-se de que Clara não entendia seu lugar. Em seguida, a câmera girava para Diego sentado em um sofá, dizendo que quem dera Clara parasse de ser um fardo. Dizendo que não podia esperar por um corte limpo. Dizendo que tudo seria mais fácil quando ela não estivesse mais por perto. Clara sentiu que o mundo sob seus pés começava a inclinar. Aquelas não eram palavras impulsivas. Eram deliberadas, ditas com confiança e uma certeza perturbadora. Era uma prova que ia muito além de um momento de violência. Era prova de intenção, de cumplicidade, de que o quadro não era arte, mas sim território. Enquanto Clara assimilava tudo, seu próprio telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela. Ela a abriu. A primeira imagem era uma captura de registros financeiros. Transferências que Diego havia enviado em montantes pequenos, mas constantes, para uma conta privada. As datas coincidiam com os e-mails. A próxima mensagem continha fotos de Diego e a amante juntos em um restaurante a quilômetros de onde ele dizia estar. Clara sentiu o ar abandonar seus pulmões. Alguém a estava ajudando. Alguém que sabia mais do que ela sabia. Alguém que queria que a verdade viesse à luz. Sofia viu as mensagens e disse que elas deveriam levar tudo à polícia imediatamente. Clara assentiu, sentindo algo se mover dentro dela. O medo ainda estava lá, pesado e vivo. Mas não era a única coisa que ela sentia. Por baixo, outra emoção começou a subir como uma chama lenta. Poder. Ela agora tinha provas. Provas que ele não podia manipular ou apagar. Provas que iam além dos hematomas. Provas que mostravam a verdade completa do que ele havia feito e do que havia planejado. Sofia pegou a mão de Clara e a apertou com delicadeza. Disse que o ímpeto finalmente havia mudado de direção. Disse que Diego havia controlado a história por tempo demais. Agora, a verdade o controlava. Clara exalou devagar, agarrando-se à manta sobre os ombros enquanto via as provas se acumularem como tijolos formando uma parede entre ela e o homem em quem um dia confiou. Cada mensagem, cada e-mail, cada vídeo, cada peça adicionava peso a uma realidade que ela não podia mais negar. O bebê deu um pequeno chute, um lembrete do que realmente importava. Clara colocou a mão sobre o movimento. Sussurrou que estavam seguros. Sussurrou que tudo estava mudando. Sussurrou que a verdade finalmente estava do lado dela. E pela primeira vez, desde que o pesadelo começou, ela acreditou. O tribunal parecia mais frio do que Clara havia imaginado. Os pisos polidos refletiam as luzes do teto com um brilho duro e cada passo ecoava com um eco agudo enquanto ela avançava ao lado de Sofia e dos 2 policiais que a escoltavam.
Clara mantinha uma mão em sua barriga e tentava se concentrar em sua respiração. Era a primeira vez que via Diego desde o ataque. A ordem de proteção temporária garantia que eles não estariam na mesma sala de espera, mas a ideia de que ele estivesse a apenas alguns quartos de distância fazia seu pulso acelerar. Ela inspirou lentamente, deixando o ar frio acalmá-la. Aquele dia era apenas uma audiência preliminar, mas era o primeiro passo oficial em direção à justiça. O peso dessa verdade a acompanhou enquanto ela entrava na pequena sala do tribunal. Lá dentro, um murmúrio de vozes preenchia o ambiente. Vários repórteres ocupavam a última fila, com seus cadernos prontos e os olhos atentos. A juíza ajustou seus óculos e pediu silêncio com um gesto. Clara se sentou atrás da mesa da promotoria com Sofia ao seu lado. A promotora, uma mulher serena com uma autoridade tranquila, revisou o processo mais uma vez antes de começar. Do outro lado da sala, Diego entrou por uma porta lateral, com seu advogado logo atrás. Ele estava mais magro, pálido e cansado, mas assim que viu Clara, um lampejo de raiva cruzou seu rosto como uma sombra. Clara sentiu isso como um golpe, mas manteve as costas retas, recusando-se a se encolher diante do olhar dele. A juíza deu início à audiência. A promotora começou com um resumo conciso do caso. Falou com clareza e sem exageros, descrevendo o relatório médico, os hematomas no pescoço de Clara, os indicadores de estresse fetal e o perigo imediato para a mãe e o bebê. Em seguida, apresentou a prova principal. As luzes da sala foram sutilmente diminuídas quando a tela se acendeu. A gravação da câmera de segurança começou a ser reproduzida para todos. A sala ficou em silêncio, interrompida apenas pelo leve zumbido dos alto-falantes. Clara manteve o olhar fixo na mesa, incapaz de ver seu próprio terror na tela, mas sentiu cada mudança no ar, enquanto o vídeo mostrava Diego agarrando-a, empurrando-a e encurralando-a contra a parede. Ouviu-se ofegos contidos. Até a expressão da juíza se endureceu. Ao final do vídeo, a promotora exibiu os e-mails e mensagens recuperados das contas de Diego. A juíza leu os trechos em voz alta, com um tom sereno, mas carregado de descrença. Palavras como fardo, desaparecida, substituída e ruptura definitiva ecoaram pela sala. Após cada fragmento, a juíza fazia uma pausa, com os olhos cada vez mais semicerrados. O advogado de Diego tentou objetar, alegando que os e-mails estavam fora de contexto, mas a juíza o silenciou com um simples gesto. Ela perguntou a Diego se ele compreendia a gravidade do que havia sido apresentado, e pela primeira vez, ele pareceu desestabilizado. A promotora continuou com a prova final. Ela mostrou o vídeo do telefone da amante, onde a mulher se gabava do quadro e de seu lugar na vida de Diego. Clara apertou as mãos, enquanto a voz de Diego preenchia a sala, fria e segura, descrevendo a casa como se Clara já não existisse. A juíza recostou-se lentamente em sua cadeira, com uma expressão inescrutável, embora a tensão na sala se tornasse cada vez mais densa. Quando a apresentação das provas terminou, a juíza se dirigiu a Diego e perguntou se ele desejava testemunhar. Seu advogado sussurrou para ele com urgência para que não o fizesse, mas Diego o afastou. Levantou-se abruptamente e a cadeira rangeu contra o chão. Sua voz tremia de raiva, enquanto ele insistia que Clara estava exagerando, que ela o levava ao limite, que ela o fazia perder o controle. Seu tom ficou cada vez mais áspero, até que a juíza bateu na mesa com o martelo, ordenando que ele parasse. Diego ficou imóvel. Seu advogado o puxou pelo braço, implorando para que se sentasse. Ele obedeceu,
embora seu maxilar permanecesse tão tenso que Clara podia notar o gesto do outro lado da sala. A juíza, então, se dirigiu a Clara. Perguntou se ela desejava falar. Clara hesitou, sentindo todos os olhares sobre ela. Sofia apertou sua mão com suavidade. Clara se levantou, apoiando-se na mesa para manter o equilíbrio. Sua voz era suave, mas firme, quando disse que não buscava vingança. Apenas queria segurança para ela e seu bebê. Disse que o vídeo falava por si só. Disse que os e-mails revelavam a verdade de forma mais clara do que qualquer palavra sua. Disse que havia amado Diego e por isso se calou por tanto tempo. Mas seu silêncio quase custou a vida dela e de seu filho. Quando ela se sentou novamente, a sala permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se absorvesse cada uma de suas palavras. Finalmente, a juíza anunciou sua decisão. Ela leu novamente as acusações e comunicou que a ordem de proteção seria estendida e reforçada. Diego estava proibido de se aproximar de Clara, de sua família, de sua casa ou de seus médicos. Ele também deveria entregar suas armas, submeter-se a uma avaliação psiquiátrica e cumprir os requisitos da investigação em curso. Seus privilégios de viagem foram revogados e sua empresa seria notificada das acusações pendentes. A juíza concluiu afirmando que as provas mostravam um risco significativo para Clara e seu bebê, e que o processo judicial continuaria com uma acusação completa. O rosto de Diego perdeu toda a cor. Suas mãos tremeram enquanto a realidade se instalava sobre ele. Ele abriu a boca para falar, mas seu advogado o segurou pelo braço, advertindo-o a ficar em silêncio. Clara sentiu seu coração se estabilizar pela primeira vez em dias. A lei finalmente havia falado. O martelo bateu mais uma vez, ressoando na sala como uma verdade final e inegável. Diego não tinha mais o controle. Sofia envolveu Clara com um braço enquanto saíam da sala. O corredor parecia mais iluminado do que antes, e o barulho distante dos repórteres já não era tão avassalador. Clara colocou a mão sobre a barriga e inspirou profundamente. Os piores dias ainda não haviam terminado, mas pela primeira vez, desde que o pesadelo começou, ela sentiu que o caminho à frente não estava mais escuro. Ela finalmente estava sendo conduzida à justiça. Clara saiu do tribunal para a luz da tarde, sentindo que caminhava em direção a um mundo que não visitava há anos. O ar frio roçou suas bochechas com uma nitidez quase purificadora, e ela parou no topo dos degraus com uma mão apoiada suavemente em sua barriga para se tranquilizar. Os repórteres esperavam no pé das escadas, atrás das grades de metal, com as câmeras levantadas e os microfones apontados para ela como um campo de flechas prateadas. Suas vozes se elevaram assim que a viram. Perguntavam como ela se sentia. Perguntavam se ela acreditava que a justiça estava sendo feita. Perguntavam se ela tinha algo a dizer ao público. Clara permaneceu imóvel por um instante, inalando devagar e deixando o sol quente pousar sobre seus ombros. Sofia colocou um braço protetor ao redor dela, guiando-a para a frente. Mas Clara levantou ligeiramente a mão para indicar que queria falar. O silêncio caiu com uma rapidez surpreendente. Clara avançou com passos medidos até o microfone que um dos policiais segurava. Sua postura era delicada, mas firme. Sua expressão suave, mas decidida. Disse que não desejava reviver os detalhes de seu sofrimento. Disse que o mundo já havia visto dor suficiente. Disse que queria que todos entendessem uma única coisa. O silêncio pode ser mortal. Ela baixou o olhar por um segundo, buscando ar. Em seguida, acrescentou que finalmente havia entendido o que dizer. A verdade não é traição. É sobrevivência. Sua voz tremeu ao pronunciar a última palavra,
mas se espalhou com uma clareza que pareceu assentar sobre toda a multidão. Os repórteres permaneceram calados por vários segundos, como se absorvessem o peso do que acabavam de ouvir. Clara se afastou com a ajuda de Sofia, com o coração acelerado, mas mais leve do que em dias. Elas alcançaram o carro estacionado perto da calçada e entraram. Quando as portas se fecharam, o barulho da multidão se tornou um murmúrio distante. Clara se recostou no assento e sua mão deslizou instintivamente até a barriga. O bebê se moveu suavemente sob sua palma, um gesto tranquilo e reconfortante que fez Clara engolir em seco, enquanto uma onda repentina de emoções subia por seu peito. Sussurrou que estavam seguros, sussurrou que tudo estava mudando, sussurrou que nunca mais estariam sozinhos. Sofia a observou em silêncio, com os olhos cheios de orgulho e alívio. Colocou uma mão no braço de Clara e lhe disse que ela havia sido incrivelmente corajosa naquele dia. Clara sentiu, embora as lágrimas ardessem em seus olhos. Corajosa não era uma palavra que ela usaria para se descrever, mas ao ouvi-la de sua irmã, ela se permitiu acreditar. Quando voltaram para o apartamento de Sofia, a sala estava cheia de pequenos gestos de carinho. Uma cesta de frutas frescas de sua tia, algumas mantas macias dos vizinhos que haviam visto o vídeo e queriam ajudar, um buquê de flores de uma colega de trabalho com quem Clara não falava há meses. Clara se moveu pela sala lentamente, tocando cada objeto com mãos cuidadosas, sentindo a sinceridade por trás de cada presente. Ela compreendeu quantas pessoas haviam dado um passo à frente, pessoas que ela jamais imaginou que a apoiariam. O mundo havia parecido hostil e avassalador alguns dias antes, mas agora se sentia cheio de mãos estendidas, levantando-a. O pensamento quase a fez desmoronar. Sofia a encorajou a sentar e descansar enquanto preparava chá. Clara se ajeitou no sofá, descendo com cuidado, afundando nas almofadas. Ela sentia um cansaço que ia além do físico, um cansaço que nascia de dias de medo, adrenalina e desgaste emocional. Mas sob essa exaustão, havia algo morno crescendo devagar. Um começo, uma possibilidade, um futuro que até então ela não tinha se permitido imaginar. Ela colocou a mão sobre a barriga e sussurrou que tudo seria diferente a partir daquele momento, que construiria um lar onde seu filho pudesse crescer sem medo, que criaria uma vida onde a confiança não fosse uma ameaça, mas uma verdade. Ela fechou os olhos enquanto a luz do sol atravessava as cortinas e aquecia seu rosto. Algumas horas depois, sua advogada ligou com uma atualização. Diego havia sido formalmente acusado. As provas, especialmente o vídeo e os e-mails, não deixavam espaço para interpretações. A promotora acreditava que o caso avançaria rapidamente. Clara agradeceu em voz baixa e desligou. Ela não celebrou, não sorriu, mas exalou, longa e lentamente, e sentiu que algo dentro dela se acomodava pela primeira vez em muito tempo. A justiça não era mais uma esperança distante. Estava tomando forma passo a passo. Ao cair da noite, Clara se posicionou ao lado da janela, observando o brilho suave das luzes da cidade sobre o horizonte. O ar estava tranquilo. O mundo parecia mais quieto. Ela colocou ambas as mãos sobre a barriga e deixou a quietude envolvê-la. Pensou em tudo o que havia acontecido, na violência que havia sobrevivido, na verdade que havia revelado, na força que havia descoberto em sua própria voz. Ela não sabia o que o amanhã traria. Sabia que o caminho seria difícil. Haveria audiências, datas judiciais e conversas dolorosas, mas também sabia
que não era mais a mulher que se calava por medo. Era uma mãe lutando por seu filho e por si mesma. O bebê voltou a dar um pequeno chute, suave e rítmico, como se estivesse concordando. Clara sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, cheio de algo frágil e poderoso. O passado não aprendia mais. O futuro não a aterrorizava mais. E naquele momento quieto ao lado da janela, ela compreendeu algo com absoluta clareza. Ela havia sobrevivido à sua noite mais escura. Agora, construiria sua manhã mais luminosa.